Vamos lá, pessoal. Passe lá no nosso site no www.apostilafalada.com, responda ao nosso quiz e receba o material de apoio dessa aula. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos, aperte o sininho, tá legal? E caso você tenha alguma ideia, queira contar pra gente quais outras aplicações para gráficos a partir da aula de hoje, que insights, que ideias você teve para o uso aí dessa ferramenta. Isso te ajudou? Conta pra gente depois, tá legal? Vamos ao conteúdo. Temos aqui então os gráficos, o sistema cartesiano e do que consiste ele, né? Para que serve o estudo de gráficos, aprender gráficos, né? Então eu trouxe aqui um primeiro exemplo daquela função que a gente utilizou lá na aula passada, que lá era S de t igual a 5t ao quadrado, era a distância percorrida em função do tempo e eram esses mesmos valores, a função era a mesma, só mudava o nome das variáveis, né? E para o intervalo de x de menos 5 a 5, nós calculamos aqui o y. Mas num primeiro momento, pessoal, quando você olha só para a tabela, é muito, é muito complicado você logo de cara dizer que isso é uma parábola. A não ser que você seja uma pessoa que trabalha, que estuda bastante isso, está bastante habituado, é um pouco difícil de você logo de cara interpretar ou imaginar que essa sequência de números aí dessa tabela, XY, é uma parábola. Agora, se aqui ainda estiver fácil, temos outros tipos de funções, como uma hipérbole, que você vai ver aqui, uma função 1 sobre x, uma função exponencial. Todos são números que um olho bem treinado até que consegue bater o olho na tabela, mas, felizmente, existe uma ferramenta para todos os especialistas e não especialistas, para todo mundo que está aprendendo, usam de forma igual. Qual que é essa ferramenta? O gráfico. Olha só aqui, essa tabela exposta aqui na forma de um gráfico. Logo você vê que é uma parábola, tá certo? Fica muito nítido. A gente já volta para esse exemplo. Para que servem os gráficos? Você vê gráfico na bolsa de valores lá, subindo e descendo, as bolsas aí das empresas. Você vê gráficos num osciloscópio de um laboratório de eletrônica. Você vê gráficos, por exemplo, num eletrocardiograma, em uma série de equipamentos médicos, da agricultura, da eletrônica, do automobilismo. O gráfico é usado para tudo, é uma forma muito conveniente de você expressar uma função de alguma coisa, uma função natural, uma função de um processo. Um gráfico ele é constituído de eixos e ele é constituído de uma curva. Né? E como é que dentro dessa curva, que é o que representa a informação que você quer, né? A curva, uma reta, enfim, a gente chama isso de imagem, você vai ver a definição daqui a pouquinho, mas como é que eu endereço cada ponto que constitui uma curva dentro de um gráfico? Então, para isso, a gente começa aqui com a definição do sistema cartesiano. Ele, na forma bidimensional, é definido por dois eixos, eixo x e eixo y, e o eixo x é, de uma forma comum ou menos comum, chamado de abscissa, e o y também é chamado de ordenada. Normalmente você fala xy, tá ok? Mas não se esqueça das abscissas e ordenadas, que vai ser importante. Aí eu coloquei aqui 4 pontos em cada um dos quadrantes do sistema cartesiano, do gráfico, para que a gente possa treinar aqui o posicionamento dos pontos. Então imagina que você tem uma tabela XY com estes valores, eu não me preocupei em colocar isso aqui em ordem, e aí vamos então, aonde que está o ponto 3, 4? X3, Y4. Então, primeiro, a forma de você representar um par ordenado aqui de uma tabela para dentro de um sistema cartesiano, você coloca ele entre parênteses, x, y, o valor de x, vírgula, então o valor de y. Então, para o ponto A, esse aqui é o ponto A, olha só, 3, 4, a gente tem aqui, olha, x, eixo x, eu venho, procuro 3, opa, tá aqui,
E qual é o próximo número? 4 está para cima, então eu vou traçar para cima em y. E o 4 de y está aqui nessa linha, então eu venho para a horizontal direita aqui, a encontrar o ponto 3, a linha que estava subindo. Aqui, então, é um ponto, o ponto 3 é o ponto A dessa tabela que nós temos aqui, 3, 4, exatamente desse ponto. O ponto B, 3 menos 4, mesma coisa, você vai aqui na posição X, desce o 3, e aí ele vai até onde? Até o menos 4. Por isso que eu sei que ele está descendo, né? Porque eu já sei que está no quadrante negativo do eixo Y. E o Y é menos 4. Então eu traço aqui até encontrar a linha do 3. E aí então eu tenho o ponto B. O ponto C é menos 3, menos 4. Portanto, eu venho neste quadrante, menos 3, e já sei que eu vou me encontrar em menos 4. Traço as retas, este na vertical e este na horizontal, seguindo o valor, menos 3 na vertical para baixo, menos 4 na horizontal aqui para a esquerda. Quando elas se tocam, as duas linhas pontilhadas, eu tenho então aonde o ponto é definido ali. Esse é o C. E finalmente o D, eu tenho menos 3 e 4 positivo, então significa que aqui eu tenho que levantar uma linha na vertical em sentido do 4 positivo do y, o 4 eu traço uma reta aqui, um tracejado para a esquerda na horizontal até encontrar a linha que vem do menos 3, e aí eu tenho o ponto D definido em menos 3,4, tá? Não é vírgula de decimal, mas eu já adianto para você que muitas vezes, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, ao longo dessa aula, você vai ver que muitas vezes causa confusão o seguinte. Imagina que você tem aqui, eu vou colocar uma continuação aqui, ó, 2,5 e aqui eu vou colocar 3,5 também. Quer dizer, eu tenho um x em 2,5 e um y em 2,5. Vamos pegar aqui e tracejar isso. Eu já sei que é para cima, 2,5 está mais ou menos aqui, olha só. E o próximo é 3,5. Então está aqui, vamos chamar este ponto de ponto P. Tá? Esse é o ponto P. Ele está aqui, ó. Tá? Agora você tome cuidado, e isso costuma confundir o seguinte, o ponto P, quando você vai colocar ele aqui na anotação, ele vai ficar 2,5, vírgula, dessa vírgula aqui agora eu vou até destacar, tá? Eu vou pegar a outra caneta aqui, eu vou até destacar, volta para o azul, 3,5 de Y. Pessoal, dá uma olhada nisso, ficou 2,5,3,5. Então, causa confusão, né? Então, uma coisa que se faz, tomar um cuidado aí, você dá uma espaçadinha aqui, ó, entre essa vírgula e o próximo número, você dá um espaço. Se você estiver escrevendo à mão, você dá um espaço aí, aperta o tab mentalmente e vai para a direita, assim. Se você estiver escrevendo no computador, dá um tab mesmo, para espaçar, porque olha, é mais fácil o sistema americano que usa ponto ao invés de vírgula, porque aí isso ficaria, né, P ficaria 2,5,3,5, que é a forma decimal no sistema americano. No nosso confunde um pouco porque fica cheio de vírgula, e você não sabe mais o que é vírgula, né? É claro que você olhando aqui, você saberia que essa é a vírgula que interessa, porque você vai ler 2, não pode ser 5y, por quê? Porque também não pode ter um número 5,3,5, tá certo? Então você pega o primeiro, a próxima vírgula é o decimal dele, esse último, ele é decimal do número que vem previamente, então é o 3, acaba sobrando do meio. Se tiver decimal, olha ali, e você vai interpretar corretamente, né?
Então é essa que é a brincadeira. Agora seria mais difícil se eu tivesse, por exemplo, só para complicar a vida aqui, né? Se eu tivesse 2, 13,5. E aí? Aí você vai ter um ponto M chamado, vamos chamar ele de M, 2,3,5. E aí? Como é que faz? Esse daqui é um ponto 2,3 em x e 5 em y, ou 2 em x e 3,5 em y? Aonde que está esse ponto? É claro que se você tomar esse cuidado que a gente está te falando, de escrever um pouco mais espaçado, dessa forma aqui, ó, 2 espaço 3,5, a coisa fica um pouco mais organizada, tá legal? Então você vai ver isso daqui a pouquinho na prática, tá? Na prática, utilizando o Excel. Eu vou te mostrar isso daí. Então, seguindo, a gente aprendeu como posiciona. Agora você já tinha visto previamente aqui esse gráfico. Eu não aguentei a surpresa e aí você viu. Então, temos aí, olha só. Temos aqui, então, um ponto, por exemplo, menos 4,80. Coloquei aqui. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, a gente vai colocando todos os pontinhos primeiro. Então, menos 5, o primeiro menos 5 e o 125 de y. Está aqui, ó. Então a gente tem aqui menos 5, 125. Depois nós temos o menos 4,80, depois nós temos o menos 3,45, depois nós temos o menos 2,20 e depois nós temos aqui o menos 1,5. Tá certo, pessoal? E aí, depois que a gente endereça os pontos, você pode unir esses pontos, que são essas uniões aqui, ó. Eu acabei tracejando um pouquinho torto, mas já tem aqui o gráfico desenhado. E aí você vê a parábola. É assim que você monta uma curva, um gráfico. Uma coisa interessante que eu quero te mostrar é que, para a conveniência da análise, para a conveniência do documento que está sendo montado, você pode ajustar os espaçamentos tanto do eixo X quanto do eixo Y, né? Então, no eixo X aqui, olha, me importa para essa análise deixar o passo nas unidades, ou seja, vai de 0 para 1, para 2, para 3, para 4. Por quê? Porque o eixo X aqui está sendo analisado de 1 em 1 aqui na tabela. Eu preciso disso para olhar. Já o eixo Y, veja que eu coloquei de 20 em 20. Por quê? Porque as mudanças em Y não são significativas na unidade. Elas já são significativas a cada 20 unidades. Então eu posso ajustar isso daqui. Por exemplo, o Excel já ajusta isso para você automaticamente. O MATLAB também. Então, em geral, os programas aí que você pode usar para utilizar como suporte para os estudos de matemática, de cálculo, eles já acabam aí fazendo esses ajustes naturalmente para você, mas você também pode configurar, tá legal? Agora, se este gráfico for analisado à luz de uma aplicação física, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, lá na aula passada eu tinha falado que S de t é igual a 5t ao quadrado. T aqui no caso é o x, né? Não faz sentido a gente falar de t negativo. Não existe tempo negativo. A gente não tem uma máquina de voltar no tempo aqui ainda, né? Por enquanto. Então, o menos 1 ao menos 5 não existem. Então, se este fosse um gráfico para ser representado pela sua validade física, todo esse trecho aqui, olha só, todo esse quadrante do 0 para cá, deveria, para o lado do negativo, deveria ser desprezado e apenas, então, deveria ser utilizado o lado de análise deste gráfico do 0 para o sentido de x positivo, né? Lembrando que aqui é x e que aqui é y. Tá bom, pessoal? Você vai se lembrar que a professora Lúcia e eu estávamos conversando e ela deu a ideia de falar um pouco sobre o ganho de massa desde a concepção, né, até as primeiras semanas de vida de um bebezinho. E aí a gente encontrou, de fato, um artigo científico feito por uma
equipe de brasileiros muito interessante. Parabéns pelo trabalho aí para vocês. Eles desenvolveram aqui um estudo do ganho de massa desde a concepção até a maturidade. E olha só, temos aqui um gráfico, conforme a gente acabou de aprender, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, para caber melhor na tela, e a gente pode fazer as anotações. Aqui nós temos o eixo Y, ou ordenadas, o eixo X, as abscissas. Nas abscissas, ele definiu aqui, essa equipe definiu como número de semanas. E aqui no eixo Y, a massa, tá? Em quilogramas. Então você veja, pessoal, que aqui, olha, 0, 8ª semana, 16ª semana, ainda durante a gestação, o nascimento está aqui na semana número 40, você não nasce de 9 meses, você nasce de 40 semanas em geral, e depois começa a contagem de novo, mas a gente sabe que aqui já é 48, porque é 8 semanas pós-parto, é o que se conta, né, no RG, né? Mas a gente tem aqui 48, né? E aí temos 56 e aí vai, né? Vamos observar o que acontece, o que a professora Lúcia queria dizer para nós. Dá uma olhada nisso daqui, gente. Se você dá uma olhadinha, você vai ver, tracejando aqui, vamos aqui, olhando por proporção do 0 a 1, aqui nós devemos estar aqui na casa do 0,25, 250 gramas ou 0,25 quilogramas, tá certo? Você veja que o pequeno bebezinho que vai nascer aqui, ou feto, ele levou 16 semanas para ganhar 250 gramas. Porém, logo na sequência, ele a partir da 16ª semana principalmente aqui, né, até a semana 32 aqui, ou a gente pode forçar um pouquinho mais aqui, né? A gente pode dizer que até a 36, olha, vamos tracejar aqui, tá? Eu dei uma forçadinha aqui, dei uma entortadinha, mas dá para entender a coisa. Da semana 0 à semana 16, o bebê ganhou 250 gramas. Agora, olha que interessante, da semana 16 até a semana aproximadamente 36 aqui, vou escrever aqui, ele vai de 250 gramas, 0,25 quilogramas, até aproximadamente 3 quilogramas. Isso daqui nada mais é do que uma função exponencial, pessoal. Exatamente o ganho de massa de um bebezinho que está se desenvolvendo na barriguinha da mãe dele tem um comportamento exponencial. Isso daqui é matemática pura, gente. Se você for, inclusive, estudar todo o esquema de multiplicação celular que acontece, esse milagre que acontece no útero de uma mãe, você vai ver claramente, você vai entender perfeitamente o significado aqui dessa exponencial, tá ok? Isso é muito interessante. Agora, vamos continuar a análise. Lembra do que a professora Lúcia tinha falado? Olha, de repente vai desacelerando o ganho de massa. Veja, olha, aqui ele estava aqui com o gráfico sempre subindo, tendendo a subir cada vez mais, aqui ele faz uma curva, começa a desacelerar a subida. De repente, pessoal, olha que engraçado, você tem aqui uma descontinuidade. A função, ela pula daqui para cá. É aquele momento do nascimento. É o momento em que o bebê perde muito líquido, quase que num instante só. Lógico que, naturalmente, isso leva segundos a minutos, mas também é cortado, por exemplo, o cordão umbilical dele. Nesse momento, o bebezinho ali, ele perde muita massa, né? uma massa significativa, considerando o tamanhozinho dele. E aí, depois, ele já como aí um lactante, ele começa a mamar o leitinho da mãe dele e volta a ter um ganho de massa interessante. E aí a gente chega aqui até as 10 semanas de vida pós-nascimento, né? 50 semanas de vida pós os 40. Então aqui seria 90 semanas, tá ok? Aqui seriam 90 semanas no total. E aí você tem um ganho de, novamente, uma outra aqui função demonstrando um comportamento diferente daquela exponencial. Então,
o que eu queria chamar a atenção de você é que essa função ela veio tendo um comportamento durante um primeiro estágio, depois ela ficou descontínua, ela vai chegando aqui, chegando perto dessa linha, perto do limite do nascimento, de repente muda. Agora, se você parar para perceber aqui, a gente utilizou uma palavrinha-chave. Nós utilizamos a palavrinha limites. Limites. Então, essa função, a função de desenvolvimento de um bebê tem um certo limite, ele tende a uma massa, se você parar para ver, ó, ele tenderia, vamos aqui, olha só, vou pegar uma cor aqui, ele tenderia a nascer com um certo peso, por exemplo, 4 quilos, quase 4 quilos. Porém, ele não chega nesse limite. Antes ele para, acontece o nascimento, e aí depois entra para um outro regime. Isso aqui é uma função descontínua, certo? Uma função descontínua. Então, tudo aquilo que a gente estuda tem uma aplicação prática em alguma área da ciência. Por exemplo, essa daqui. Tá legal, pessoal? Então, a gente está vendo um pouquinho de definição de funções, entramos em gráficos. E por que agora, por que eu contei aquela história de domínio e contra domínio? Ficou meio solto isso daí. Olha lá. Imagina, pessoal, que você tem aqui uma fonte de luz, tá? Uma fonte de luz. E aí, essa luz, ela é, vamos imaginar aqui que ela está igualmente distribuída ao longo do nosso eixo X aqui, tá certo? Ela está tudo por igual e homogênea, iluminando de cima para baixo. Se você for analisar a sombra, que é essa linha, imagina que isso daqui é um sólido, essa linha do gráfico, imagina que ele é um sólido, e ele vai projetar uma sombra dessa linha aqui no chão, que é o eixo X. Então, você vai ver aqui o seguinte, você vai ver, vou mudar aqui de cor, vou pegar um verde, um azul claro, né? Ou vou pegar o amarelo mesmo, acho que fica até mais aderente. Imagina que aqui no eixo X, você vai projetar uma sombra, já que a gente falou em sombra, tem que ser cinza, senão não é uma boa sombra. Então vamos lá. Então você vai projetar uma sombra, tá? E tudo que aconteceu, aqui ele vai dar um pulinho e vai continuar depois. Vai continuar. E aí, o que é essa sombra? Essa sombra, pessoal, nada mais é do que o domínio. O domínio, aquele que nós escrevemos agora há pouco, é o D de F, tá? É o domínio, então é esse intervalo. Qual é o contradomínio dessa função de ganho de massa de um bebê? Se você imaginar novamente, né, que aqui nós temos fontes luminosas homogeneamente distribuídas aqui na vertical, iluminando essa linha neste sentido, né, para lá, você vai ter o seguinte, novamente a sombra sendo projetada, e uma boa sombra é cinza, tá certo? Senão não é uma boa sombra. E aí você vai ter ele sendo projetado, aqui vai dar um pulinho, opa, mais um pouquinho para baixo, vai dar um pulo, e depois continua. Tá certo, pessoal? Depois continua. E aí, o que significa isso? Que tem um intervalo. Na verdade, não é de 0 a 10, é de 0 até um certo limite e depois continua. Então, isso dá uma noção, uma introdução ao que a gente quer dizer. Muitas funções, você vai ver que ela vai tendo um comportamento que tende a um certo valor. De repente, ali naquele valor, ela pode não existir. Como isso, não existem alguns números aqui nessa continuidade. Tá? Nessa análise em semanas, não existem, ele pula. E você pode também ter uma mudança de regime na função, exatamente como aconteceu aqui. Tá certo? Ela vinha acelerando, depois o ganho ficou um pouco diferente. Né? A gente vai estudar o tipo de curva que a gente está falando aqui. Eu quero só manter você aqui
na curiosidade e entendendo. Isso aqui é o domínio da função. O que é o domínio? É o domínio válido. É para cada x que encontrou um certo y, né? O que é o domínio. A imagem é o próprio conjunto de valores que constituem a curva. E o contradomínio é toda a massa possível que o bebê pode vir a ganhar. Então temos domínio, contradomínio e temos aqui a imagem de f. Tá ok, pessoal? Então, compartilhe o nosso vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. O que você achou dessa aplicação? Que outras aplicações você poderia achar aí e contar para nós de interessante sobre gráficos, curvas e exemplos de limites? Um abração, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.